Sejam sempre bem-vindos, senhoras e senhores da terceira série do Ensino Médio do Paraná. É sempre uma honra e uma alegria recebê-los aqui. Eu sou o professor Antônio, professor de língua portuguesa de vocês. E hoje vamos estudar um gênero do discurso chamado entrevista. Logo, a nossa aula se articula em 3 movimentos, por assim dizer. Vamos então identificar as condições de produção e o papel dos interlocutores em um trecho de uma entrevista. Num segundo momento, vamos inferir os efeitos de sentido de palavras ou expressões no texto. E, finalmente, estabelecer relações entre as partes de um texto. Pois bem, certamente você já viu, ou leu, ou mesmo fez uma entrevista, né? Observem a nossa iconografia à esquerda, essa imagem estilizada, nós temos uma situação explícita de diálogo, né? E é basicamente essa situação comunicativa de uma entrevista. Há um diálogo, né? 2 logos, 2 discursos, né? A gente vai estudar um pouco mais detidamente isso adiante, né? A entrevista, do ponto de vista teórico, né, é um texto com função geralmente informativa, veiculado, sobretudo, pelos meios de comunicação em massa, né? Vocês têm aí nas nossas imagens à direita, a nossa iconografia, a televisão e um globo representando a rede mundial de computadores, né, onde as entrevistas circulam diariamente, né? Então ela circula em jornais, revistas, internet, televisão, rádio, dentre outros novos meios que estão inclusive surgindo a cada ano, né? Pois bem, trouxemos aqui uma entrevista para exemplificar para vocês, né? Observem o título, né? Mia Couto, doeu ver como África e Moçambique ficaram tão distantes do Brasil. O escritor moçambicano conversa com o Eu País sobre escrita, política e o ciclone Idai, que quase destruiu sua cidade natal e demorou a ser notado pelos brasileiros, né? Observem que a entrevistadora chama-se Joana Oliveira São Paulo, né? Foi publicado em São Paulo no dia 2 de maio do ano passado. Pois bem, então temos uma primeira atividade reflexiva para vocês, né? Observem o título, Mia Couto, doeu ver como África e Moçambique ficaram tão distantes do Brasil. Qual é o nosso comando? Por que a autora da entrevista utilizou aspas neste fragmento? Explique. Tenho certeza que essas vocês vão responder com facilidade. Respondam aí que eu já volto comentando o gabarito com vocês.
Vamos juntos então, minha gente, repensar essa questão, né? Observem o comando, ele é marcado por uma interrogativa, uma pergunta bastante clara. Por que a autora da entrevista utilizou aspas neste fragmento? Explique. Pois bem, para mostrar ao leitor da entrevista que se trata de um recorte da fala do entrevistado, Mia Couto, né? Essa é uma das marcas gráficas da citação, né? A gente toda vez que se apropria da palavra de outrem, né, ou de outras pessoas, o que a gente usa aspas, para justamente marcar que essa fala tem um autor. Neste caso, este grande escritor moçambicano, um dos maiores escritores vivos hoje na atualidade, né? Tranquilo? Então vamos seguir então agora para um segundo momento, né? Observem o comando, releia. O escritor moçambicano conversa com o Eu País sobre escrita, política e o ciclone Idai, que quase destruiu sua cidade natal e demorou a ser notado pelos brasileiros. Após ler a linha fina da entrevista, aponte quais características ela traz, né? Observem a nossa iconografia, a nossa imagem, essa representação, né, do ciclone, do chamado ciclone Idai. Assim que a gente chama esse fragmento do texto, que vem logo após o título, a gente chama de linha fina, né? Então eu vou deixar mais um tempinho para vocês aí, respondam, já volto comentando com vocês o gabarito e as possíveis hipóteses de leitura. Vamos lá, minha gente, vamos repensar a questão. Vamos sempre reler o enunciado para evitar, né, contradições ou mesmo
divagações na questão, né? Observe então que vocês têm um recorte do texto, né? A gente relê ele, é isso que diz o comando. O escritor moçambicano conversa com El País sobre escrita, política e o ciclone Idai, que quase destruiu sua cidade natal e demorou a ser notado pelos brasileiros. Observem então o que diz o enunciado. Após ler a linha fina da entrevista, aponte quais informações ela traz. Pois bem, claramente está disposto no texto, né? A apresentação do entrevistado e do entrevistador, o meio em que foi publicado a entrevista e também o assunto principal, né? Que já é, por assim dizer, antecipado nessa linha fina, tá ok? Sigamos então agora com a nossa leitura, um fragmento da entrevista, né? Antes de aprender a ler livros, Mia Couto, Beira, Moçambique, 1955, aprendeu a ler a terra. A grande diversão de seu pai, um poeta que teve que exilar-se de Portugal devido a perseguições políticas, era passear com os filhos ao longo da linha do trem para buscar pequenas pedras brilhantes no meio da poeira. Ele ensinou-nos a olhar para as coisas que pareciam sem valor. Vamos lá então agora para a nossa atividade 3, né? Antes de aprender a ler livros, Mia Couto, Beira, Moçambique, 1955, aprendeu a ler a terra. A grande diversão de seu pai, um poeta que teve que exilar-se de Portugal devido a perseguições políticas, era passear com os filhos ao longo da linha do trem para buscar pequenas pedras brilhantes no meio da poeira. Ele ensinou-nos a olhar para as coisas que pareciam sem valor. Observem que há um vocábulo, uma palavra, né, um pronome em destaque, né? Ele ensinou-nos a olhar para as coisas que pareciam sem valor, né? Pois bem, qual é a questão? Qual é a função do pronome ele, destacado no texto? Eu sempre releio com vocês o enunciado para que fique claro que a releitura é necessária no processo de resolução dessas nossas atividades, né? E sugiro inclusive que vocês a releiam mais uma vez. Respondam aí que eu já volto comentando com vocês. Vamos juntos sempre, sempre juntos. Qual a função do pronome ele destacado no texto? O pronome
tem a função de retomar o que já foi dito no texto e muitas vezes tem o papel de evitar repetições, né? Observem a nossa simbologia, a nossa iconografia, essa imagem que vocês têm à esquerda, né? Que no ponto de vista semiológico sugere essa retomada, né? Essa volta, essa reversão. E de fato o pronome é uma das categorias gramaticais mais produtivas nesse processo que a gente chama de retomada anafórica de termos, ou mesmo a sua antecipação, né? A gente chama esse fenômeno de pronominalização, tá? Do ponto de vista técnico. Mas vocês fazem isso inconscientemente o tempo todo, né? A gente substitui nomes por pronomes para evitar repetições e, além disso, manter o tópico, né? Tranquilo, minha gente? Então sigamos. Agora sim. E sem nunca nos obrigar a ler, ensinou-nos a ler a vida. Conta Antônio Emílio Leite Couto. Mia é um pseudônimo, em uma sala de reunião de um arranha-céu de São Paulo, com uma camiseta azul um tanto amassada, da mesma tonalidade de seus olhos e uma calça jeans. O escritor parece haver caído, de repente, no espaço onde, no recinto ao lado, homens e mulheres em blazers e paletós discutem negócios. Pergunta: quando você conheceu a literatura de Guimarães Rosa? Resposta: ele chegou a mim através de Luandino Vieira, um escritor angolano que me influenciou muito. Meu primeiro livro de contos foi muito marcado pela escrita do Luandino, que deixava que as vozes da rua entrassem na história e fossem elas próprias personagens. Pois bem, vamos agora para a atividade mais exigente da nossa aula, né? Observem, ao circularem socialmente, os textos realizam-se como práticas de linguagem, assumindo funções específicas, formais e de conteúdo. Considerando o contexto em que circula a entrevista, identifique qual o seu principal objetivo, né? Atentem à nossa imagem. Novamente, nós temos a representação dialógica, marcada até por balões, né? Que nos indicam esse diálogo, essa conversa, né? Então, repensem aí, eu já volto com vocês comentando essa questão.
Vamos juntos, minha gente, responder essa questão mais exigente da aula, né? Vou reler com vocês todo o comando, todo o enunciado dessa atividade, né? Ao circularem socialmente, os textos realizam-se como práticas de linguagem, assumindo funções específicas, formais e de conteúdo. Considerando o contexto em que circula a entrevista, identifique qual o seu principal objetivo, qual a finalidade dessa entrevista, de um texto como esse, né? Pois bem, influenciar o comportamento do leitor por meio da divulgação do conhecimento e contribuir para a formação e posicionamento crítico da sociedade, né? Observem a nossa imagem, essa representação estilizada com um símbolo clássico do esclarecimento, né? A lâmpada que ilumina, esclarece a escuridão. Nós temos ali uma representação de um homem, né? Subindo uma escada. Observem a flecha, né? Essa é uma das principais finalidades de um texto como esse, né? Esclarecer a sociedade sobre aos seus problemas, sobre alguma realidade, sobre alguma situação, tá bom? Sigamos então. A entrevista é um texto que se apresenta de muitas formas e em meios diferenciados. Dentre as possibilidades, temos a entrevista jornalística, entrevista de emprego, entrevista psicológica e outras, né? Observem esta nota exclamativa, né? Dizendo importante, né? Elas podem fazer parte de outros textos jornalísticos, por exemplo, a reportagem, né? E isso é muito comum, né? Uma vez que estes gêneros se misturam, se atravessam, se influenciam o tempo todo, né? Observem que a entrevista psicológica faz parte, inclusive, de processos de seleção, como, por exemplo, você que vai tirar carteira em breve, né, vai passar pelo psicotécnico, né, uma entrevista, uma espécie de prova que serve de critério de aprovação neste processo, né? Pois bem, o que nós conseguimos então dar conta hoje? Observem, lemos e interpretamos um trecho de uma entrevista. É claro que foi apenas um recorte, né? Um breve recorte, né? Mas já deu para a gente compreender qual que é a estrutura dialógica de uma entrevista. Segundo, compreendemos os efeitos de sentido de algumas palavras no texto. Nós fizemos até um pouco mais, né? Tentamos inferir. Inferir é mais do que compreender, é quase um adivinhar as entrelinhas de um texto, né? E finalmente, identificamos as relações entre as partes do texto, marcadas ali na entrevista por perguntas e respostas, né? Que é a representação, por assim dizer, estrutural desse gênero do discurso. Tá bom? Eu deixo sempre um abraço carinhoso em vocês, um desejo de reencontro e a gente se vê em breve.